A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A liderança do agronegócio enfrenta desafios que são muito complexos. Não só no agro, né, gente? Liderança em todos os lugares, ela enfrenta desafios. Mas como o agro está se modernizando o tempo todo, e à medida que ele vai ficando cada vez mais relevante no Brasil, os desafios vão aparecendo. E as empresas, quando eu falo empresas, eu não digo só as fazendas, mas as fazendas também, as empresas ligadas ao agronegócio, elas têm desafios, sim, com os líderes. O C-Level está cada dia mais importante, porque dele parte o exemplo para aqueles que estão abaixo. E nós vamos tocar nesse assunto hoje. Vamos falar a respeito desse tema hoje. Eu tenho dois entrevistados. Um está comigo presencialmente, que é o Fábio Cabral, especialista em neurociência, liderança e inteligência emocional. E o outro é o Fausto Coimbra, que é especialista em desenvolvimento humano e liderança com foco em delegação. E está conosco direto do aeroporto de Ribeirão Preto. Deixa eu começar com o Fábio Cabral, que está aqui mais próximo. Fábio, que bom ter você aqui, cara. Como é que você está? Tudo bem? Satisfação, Divino. Satisfação estar aqui com vocês no Agro e Prosa, né? E uma oportunidade muito bacana. Falar um pouquinho de liderança, falar como que isso impacta no agro. Então, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, poder bater esse papo, né, com o Fausto aí. Tá rodando o Brasil aí, falando de liderança também, né? Então, isso é muito bom, tá? Com certeza, cara. Com certeza a gente vai ter um papo fenomenal hoje. Fábio, aliás, Fausto, é Fausto, Fábio. Cara, aqui em Goiás dá uma dupla sertaneja, viu? Já pensou Fábio e Fausto? Ou Fausto e Fábio? Ué, quem sabe, né, rapaz? Quem sabe? Fazer uma dupla sertaneja aí, ué. Como é que Mas, você ó, tá? dizer que, Bem, ô, meu amigo, graças a Deus eu tô bem, feliz de estar aqui contigo aí, Divino, ter essa oportunidade de bater esse papo, conforme o Fábio disse, né, liderança é uma coisa que a gente vive no dia a dia, a gente vive para exercer, estudar e ensinar esse tema, e eu acho que trazer esse tema pro contexto do agro é muito importante, né, porque acho que tanto o Fábio quanto eu, essa dupla sertaneja aí, ó, a gente verdadeiramente acredita, né, que o agro ele move, né, o Brasil, e a gente acredita verdadeiramente também que a liderança é um ponto muito importante para trazer um crescimento ainda maior e mais sustentável para essa área que é tão cara e importante ao Brasil. Então, a satisfação está aqui, meu amigo. Fausto, conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional. Então, a minha trajetória, né, assim, profissional, eu venho há muito tempo, né, que eu descobri que eu queria ser professor, meu amigo. E me tornei professor na área de educação, né? Eu tenho uma formação em comunicação social e me tornei assim, eu fiz o intraempreendedorismo, me tornei coordenador de comunicação de uma instituição e exerci a liderança lá nesse processo de intraempreendedorismo. Era professor também. E naquele momento eu percebi que o que eu buscava mesmo assim ia além daquela área que eu estava, que o meu foco era desenvolver pessoas. E nesse foco de desenvolver pessoas, eu comecei a fazer uma série de formações e vi que a minha praia mesmo era a liderança. A partir dali, eu comecei a estudar e nunca mais parei. E me tornei treinador comportamental, dou treinamento em todo o Brasil, treinamento no exterior também, na área de liderança. Atuei como diretor também de uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano. E hoje eu trabalho muito com programas de desenvolvimento de líderes em empresas de todo o Brasil. Nesse momento, eu estou no aeroporto de Ribeirão Preto, onde eu estou conduzindo aqui, em algumas empresas aqui da cidade, um programa de desenvolvimento de líderes e também de implementação, desenvolvimento e implementação de cultura organizacional, né? Então, essa é um pouquinho, muito pouquinho, dessa trajetória profissional que hoje tem mais de 12 anos na área de desenvolvimento humano e com foco muito grande em treinamentos corporativos, né? E vendo essa realidade das empresas, vem trazendo cada vez mais assim, um repertório para a gente saber como auxiliar empresas e também auxiliar essas empresas na área do agro. Muito bacana. Fábio Cabral é especialista em neurociência, liderança e inteligência emocional.
já te conheço de longa data, Uhum. e acompanhei o seu crescimento. Cara, como você cresceu como profissional, como ser humano, e se tornou muito relevante por todo o Brasil. E é daqui, tá? É daqui de Rio Verde. É aquele cara que cresceu, projetou lá fora e agora de repente sentiu a necessidade de trazer tudo aquilo que você tem ensinado lá fora para os líderes da nossa cidade. Cara, conta um pouco da sua trajetória para a gente. Bom, Divino, é uma satisfação falar um pouco disso. A minha trajetória, na verdade, começa na área da saúde. Eu, com 2 anos de formação na área da saúde, eu virei para o pessoal e falei assim, eu quero fazer administração. Eles falaram assim, você é maluco? Eu falei, acho que sou, né? E aí começou ali em 2008, comecei a entrar na área de administração e depois fui para um MBA, primeiro MBA em gestão de pessoas, e aí foi uma paixão. Daí comecei a trabalhar numa multinacional de treinamentos, fui me desenvolvendo muito com isso, tá? Tive as primeiras formações ali em 2010, quando o coaching era muito americanizado, que era de fato ferramenta, né? Sim, Depois virou marketing, é. e aí a PNL e diversas outras coisas. Nessa empresa americanizada, a multinacional de treinamentos, fiquei durante 3 anos. Depois saí um pouco, fui para a empresa familiar, mas de 2016, 2017 eu fiz a virada, né? A conversão de vez para a área de treinamentos. E aí comecei a me especializar, né, em todas as formações que existiam comportamentais, eu fui atrás, fui buscar, porque eu tenho que entender da mente. Como que o ser humano funciona? Eu queria entender como o ser humano. Eu entendia da fisiologia, mas eu queria entender das emoções. Por que que o ser humano se comporta dessa forma? Porque a gente estava em São Paulo esses dias e brincando, né? Tem gente que joga tampinha, joga o radiador quando ele solta a tampinha, mas Aham, tem gente que esquenta. Por que que tem uns que esquenta e tem uns que aham. é tão paciente? Né? Por que que você fala que a pessoa ela fica vermelha ou por que que algum demora para reagir, por que que algum reage tão rápido? Eu queria entender aquilo, eu queria entender por que que alguém tem ansiedade, por que que alguém tem depressão. E aí eu aprofundei, e aí fui com a neurociência, para a psicologia positiva, e diversas formações de liderança, né? Especialização em liderança também. Trabalhei com consultoria muitos anos, só que aí dentro da consultoria eu ministrava treinamentos também. E eu percebi uma coisa, a gente treinava pessoas da operação, mas muitas vezes a mudança não ocorria. E eu fui entender que a mudança não ocorria porque o problema não estava na operação, estava na liderança. Se a liderança não mudasse, a operação não mudava. E aí foi nesse sentido que eu falei, não, peraí. Aí fui especializar em liderança, entender mais de cultura organizacional e trabalhar com as lideranças. E aí foram entrando mais empresas, empresas maiores, né, empresas como usinas, grandes fazendas, sementeiras, grupos maiores de construção, grande, e foram entrando essas empresas e eu acabei me tornando uma referência no que a gente chamou de PDL, que é Programa de Desenvolvimento de Líderes. Então, a empresa me procura, a gente entende a necessidade, a realidade dessa empresa, ou seja, quais são as dores? E cria um programa, uma formação de líderes personalizada para aquele negócio. Então, tem coisa que é básica. A gente começa, por exemplo, falando de líder de si. Como que eu lidero uma equipe se eu não lidero nem a mim mesmo? Então, o cara tem que começar se conhecendo, tem que começar a liderar na si. Aí, depois, o restante dos temas vai de acordo com a necessidade da empresa. Então, ele é desenhado para a empresa. E aí, acabei me tornando referência. Hoje, dou treinamento em Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, diversos estados, falando de liderança. Fausto, ser um líder no segmento do agronegócio é diferente de liderar fora do agro, seja na indústria, seja no comércio, seja na prestação de serviço? Olha, eu acredito que sim, eu acho especialmente no contexto que a gente está. O Fábio trouxe aí, eu achei muito bom, né? Esse entendimento do ser humano. É claro que eu vou trazer um aspecto aqui, né? Porque assim, ele falou que tem uns que fica vermelho, rompe a tampinha, né? Tem uns que são mais quietos, mais calmos, né? Então, o que eu vejo hoje o agro, que quando a gente pensa em liderança agro, na pessoa que vai escutar a gente pode pensar em um estereótipo de pessoa, quando a gente olha para o campo, né? Mais ou menos um tipo de trato, um tipo de perfil.
mas hoje essas coisas estão expandindo. Hoje a gente olha para o agronegócio e vê que tem pessoas altamente assim operacionais, do trabalho mais até braçal muitas vezes, mas a gente tem também algumas funções bem especializadas e que demandam formação, demandam conhecimento técnico. Então a gente tem perfis muito diversos hoje no agro. Eu acho que liderar no agro hoje exige do líder um repertório maior, uma capacidade de lidar com pessoas com perfis muito diferentes. E isso está se tornando cada vez mais assim importante. Então eu vejo que hoje liderar no agro exige essa capacidade comportamental. E aí eu te falo que é uma coisa que eu não vou falar só do agro, mas talvez no agro existe um jeito específico de trabalhar isso. O que acho que o Fábio vai poder até falar um pouco mais disso também, né? Que muitas empresas que eu atendo empresas que estão no agro e que estão fora do agro, e eu percebo uma dor comum, né? Que é as pessoas terem uma visão muito operacional, né? De às vezes não saberem formar novas pessoas. Essa é uma dor comum que a gente percebe também que estão em todas as empresas. E às vezes existe um jeito que a gente está trazendo, que é o que jeito seria esse? Um jeito mais simples, um jeito mais objetivo, que a gente quer trazer isso para esse contexto do agro, para que as pessoas consigam formar as pessoas que trabalham e formar novos líderes também. Mas resumindo a resposta, eu vejo, hoje o agro precisa ter um repertório comportamental maior, precisa saber lidar com diferenças. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, eu pego até para concluir a minha resposta, uma fala de um CEO que eu estou trabalhando com ele aqui, que tem relação com o agro. Ele fala que um ensinamento que ele recebeu, o maior ensinamento que ele recebeu de um líder dele, ele fala assim, a maior competência de um líder é saber lidar com diferentes personalidades. Eu trago essa fala muito simples dele. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Fábio, uma frase que eu tenho ouvido com muita frequência de muita gente é o seguinte: eu não gosto de gente. Eu não gosto de trabalhar com gente, porque trabalhar com gente dá trabalho. Tem gente que fala assim, eu gosto de trabalhar com bicho. Eu gosto de trabalhar com bicho, porque bicho se eu falar vai para cá, ele vai para lá, ele vai. E gente, não. Cara, o que está acontecendo? Por que eu tenho ouvido isso com tanta frequência? Divina, excelente perguntas. Esses dias eu estava num cliente, eu estou na alta gestão, é uma empresa do agro, que tem 4.500 colaboradores, e eu citei isso lá. Eu falei, tem gente que, às vezes eu chego em algum lugar, tem gente que fala assim, eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Às vezes eu sou meio tramontina assim, falo, cara, então muda para fazenda, compra um cavalinho, vai lidar com um cavalinho. Pede demissão, porque você está no lugar errado. Se você está num cargo de liderança, você tem que lidar com gente. Você tem que ser especialista em gente. Capacidade técnica é bom, é importante? É. Ela te trouxe até aqui, mas ela não te leva para o próximo nível. Tá? Então, assim, a questão é, se eu quero estar em um cargo de liderança, as pessoas chegam na cadeira de liderança e acreditam que isso aqui é liderança. Cadeira é só cadeira é cargo. Liderança é atitude. Liderança é entender de gente, inclusive de si mesmo, para conseguir fazer com que o outro faça o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, porque ele quer fazer, não é porque eu quero que ele faça, não. Então, eu como líder, eu não tenho que só gostar de gente, eu falo assim, que amar gente. Se não, cara, vai fazer outra coisa. Só que isso a gente aprende a fazer isso. A gente aprende a gostar de gente. Quando você entende o ser humano, você fala, o ser humano é tão complexo que eu tenho que amar um negócio desse. Animal é bom? Animal é bom. Mas por que as pessoas falam, às vezes, essa frase? Eu gosto mais de lidar com o animal. Porque, às vezes, ele lida com outro ser humano que muitas vezes é igual a ele. E ele não aguenta ele mesmo. É sério. Às vezes o cara é tão esbirocado que ele lida com outro que é igual a ele, que ele não entende. E por que o cara é difícil? Você é difícil, você está vendo o outro que você está vendo de você. É o reflexo. É o reflexo. Por isso que às vezes o ser humano... Por que o ser humano tem dificuldade de lidar com o ser humano?
porque ele não conhece si mesmo. Porque o Né? E outro é tem uma outra incompleto. coisa. O outro é uma outra oportunidade de nos conhecer, né, Fausto? Eu falo, cara, eu estou vendo aquilo lá que eu tenho, só que às vezes dói tanto que me incomoda que eu não quero ver. Olha que desafio que É, é, é. O líder tem que né? entender que E ser humano. tendo uma coisa que é legal falar disso também, que é o seguinte. Primeiro é isso, né? Tem essa frase de efeito, né? Que a gente fala assim, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem três apontando para nós, né? Às vezes tem mais em nós do que na própria pessoa. Mas olha que legal essa fala sua, Divino, que assim, o que que o animal tem? Por que que a gente fala isso? Porque o animal é previsível. Olha o que eu falei na minha resposta anterior, né? De aumentar o repertório, de saber lidar com diversidade. O animal ele é previsível. A gente sabe mais ou menos quais são os movimentos que aquele animal tende a ter. O ser humano não é tanto assim. A personalidade humana, ela tem uma complexidade maior que faz com que as pessoas sejam mais imprevisíveis, né? Então, eu vejo que essa ideia, quando as pessoas falam isso, é uma vontade de uma simplificação que não vai acontecer. Então, eu acho que falar isso reforça essa importância que o Fábio está dizendo aqui, da gente conhecer. A primeira gente que a gente tem que conhecer é a gente mesmo, né, Fábio? A gente se conhecer Exatamente. para a gente poder conhecer as outras pessoas e reconhecer que as pessoas são diferentes e aceitar as pessoas como elas são e ajudar as pessoas a desenvolver a partir delas e não a partir de nós mesmos, né? O Fausto, uma frase que a gente usa muito aqui no jargão do agro é que o agro é uma empresa a céu aberto. E hoje em dia fala-se muito na importância da cultura organizacional para a empresa. E qual Uhum. é a importância dessa cultura no agro? Olha, eu vou dizer assim, sabe, ô Divino, vamos pensar cultura, vamos simplificar a ideia da cultura. O que que é cultura? Eu acho que quem é do agro vai entender muito bem, né? Cultura é aquilo que a gente cultiva. Se eu cultivo milho, eu colho milho, né? Vamos dizer assim, simplificar muito. Então, cultura traz o quê? As diretrizes para uma determinada empresa. Vamos pensar o seguinte: se a gente pegar alguns conhecimentos da área sistêmica, a gente pode entender, inclusive, que uma família é uma empresa. Olha só que interessante pensar assim. Uma família precisa de direcionamento. Uma família precisa, por exemplo, de regras, de saber o que que pode, o que que não pode, para onde que está indo, né? Então, a cultura ela traz uma direção para uma família, traz uma direção para uma empresa, qualquer que seja, inclusive no agro. E o que eu falo com os empresários que eu atendo é o seguinte: quando você tem uma empresa que ela é pequena, em que você está nela todos os dias, muitas vezes a cultura é o próprio empresário, né? Então, a presença dele, o jeito como ele faz as coisas, mesmo que essa cultura não esteja articulada em uma missão escrita, em valores escritos e explicados, ele está ali. A cultura ela passa a ser muito importante, eu falo assim para os empresários, quando a tua empresa ultrapassa o alcance dos seus braços, quando você passa a ter mais unidades, ou você passa a ter um número de colaboradores muito maior do que aquela quantidade que você consegue lidar no dia a dia. Para que que serve uma cultura? Para ter um alinhamento organizacional, para que a empresa possa falar uma mesma língua, para que a empresa esteja em busca da mesma visão, para que a empresa esteja buscando cumprir a mesma missão, pelo mesmo propósito e da mesma forma. Porque o valor corporativo é uma forma de mostrar o jeito que a empresa faz, né? Vamos supor, a gente pode ter duas empresas que fazem a mesma coisa, mas cada uma delas vai fazer de um jeito diferente. Esse jeito diferente tem a ver com os valores empresariais. Então, qual que é a importância de uma cultura organizacional para o agro? É você conseguir ter uma base para a liderança poder trabalhar. Eu falo que todo líder ele precisa de uma causa, de uma razão que seja além do lucro. O lucro é importantíssimo, ele precisa chegar, mas uma causa é uma coisa que vai além do lucro. Então é preciso ter um autoconhecimento também. Eu gosto de pensar, sabe, que o Fábio está destacando algo que eu acho muito importante, né? De cada um de nós ter um autoconhecimento suficiente para que a gente seja líder de si e a partir disso possa liderar outras pessoas. Eu vejo também que a cultura organizacional talvez seja um autoconhecimento empresarial, onde a empresa consegue reconhecer a sua própria identidade, desse reconhecimento da própria identidade, saber aonde quer chegar, como quer chegar lá, e a partir disso ser um pilar
para que os líderes possam disseminar essa cultura e formar novos líderes que vão dar sustentabilidade para o negócio. Quer ver? Olha quantos negócios acabam porque não tem uma sucessão. Se não tem essa sucessão é porque não foi construído muitas vezes uma cultura de uma forma clara e através dessa cultura clara não foram formados novos líderes para darem continuidade a esse trabalho, sabe? Então é um pouco isso, a importância da cultura organizacional, que é trazer orientação para os líderes e sustentabilidade para o negócio, trazendo uma resposta mais objetiva, mas dentro disso que eu acredito e falei anteriormente também. Eu vejo que é por aí, né? Eu gostaria de complementar, né, nessa questão, porque assim, a cultura existe em qualquer negócio. Tá? Fazenda, na usina, na granja, no produtor rural, qualquer lugar tem cultura. É igual o Fausto já trouxe. A família tem a sua cultura. Em resumo assim, para a gente falar para o pessoal do agro, é o nosso jeitão de ser. Uhum. É o jeitão de ser daquele lugar, ou seja, é como a gente toma a decisão. Se a gente tem uma cultura mais voltada para resultado, as pessoas vão ser mais voltadas para resultado, vão falar mais de resultado, às vezes as coisas vão ser mais duras, mais frias, né? mais rápidas. Se eu tenho uma cultura mais voltada para pessoas, é mais familiar, a gente pensa mais nas pessoas, nas consequências. Ou seja, a cultura existe. Só que ela pode ser inconsciente, ou seja, ela existe, mas a gente não sabe como ela funciona, ou ela pode ser intencional. Intencional é o quê? A gente descobriu quais são os nossos valores essenciais, a gente vai levar isso para fora, vai dizer, aqui a gente valoriza isso. Então, as decisões têm que ser tomadas pensando nestes valores da empresa. Vamos supor que a gente valorize qualidade. Eu posso entregar um negócio para o cliente de qualquer forma? Eu acredito que não, né? Se a gente valoriza a qualidade, ou valoriza a experiência do cliente, ou satisfação, então, peraí, esse produto aqui tem que melhorar, não pode ir para o cliente decidir. Ou não, o que a gente valoriza aqui vamos falar, integridade. Posso mentir? Não, está falando de integridade, honestidade. Então, tem que falar a verdade, tem que ser transparente. Então, quando a gente fala de cultura, é o jeito de ser. E a gente fala, por exemplo, a gente vai ter no Lab a formação de cultura de times. Porque o seu time tem que ter cultura. Como assim o meu time tem que ter cultura, Flávio? Sim, o que vocês toleram? O que vocês não toleram? Quando alguém vai entrar no nosso time, a gente tem que falar, ok, a gente, os comportamentos desejáveis que seja assim, assim, assim. E a gente não tolera isso, isso e isso. Ou seja, deixar claro para o cara quando ele chega. E não querer que a pessoa adivinhe o jeito que você trabalha. Né? Essa é a grande questão. Uhum. Ela existe em todo lugar, mas ela não é clara. As pessoas chegam, não se alinham à cultura, e aí falam, o cara era ruim, mas peraí, o cara era ruim, ele nem sabia o que era para fazer, de que forma que era para fazer. Até na hora de contratar, se você tem um alinhamento de cultura, você vai contratar alguém que eles chamam hoje, a bonitinha, fit cultural, né? Uhum. Ou seja, alguém que se alinha aos seus valores. É o jeito bonitinho, né, Paulo? Aqui aí faz, a gente se combina, né? A gente tem o mesmo jeito, né? Mas a questão a gente tem umas coisas que tem afinidade, então essa pessoa dá certo, né? Essa pessoa é do bem, ela tem caráter, a parte técnica se treina. Uhum. Agora a parte comportamental, essa é desafiadora. Quando fala a parte de caráter, o desafio vai ficando maior. Mas cultura, cara, hoje é um dos temas mais importantes. E já tem muita gente do agro entendendo isso e começando a fazer trabalho de cultura, tá? E só um negócio que é legal dizer aí, para que serve? Para que serve, né? Serve para você treinar mais rápido, a pessoa começa a dar resultado mais rápido, e essa pessoa que tem essa palavra bonitinha, o fit cultural, ela tende a gostar e permanecer mais tempo na empresa, o que diminui outra palavrinha muito usada no mercado, turnover, né? Ou seja, as pessoas vão tender a ficar mais na empresa que ela se identifica. Então é legal pensar assim, para que serve a cultura? Para dar mais resultado, para ganhar mais dinheiro, gastando menos dinheiro, perdendo as pessoas. E as pessoas ficando prontas para o trabalho mais rápido. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado.
www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O Fábio, você falou aí anteriormente a respeito do Lab. O que é o Lab? Parece que vai ter uma edição de um evento em Rio Verde. Conta pra gente onde é que vai ser, quando vai ser e sobre o que vai ser. Ok. O Lab é Liderança Agrobrasil. Eu trabalho hoje na formação de líderes, 90% dos meus clientes são do agro, e a dor que eu percebo é a mesma. O problema do agro não é técnico, é humano. O que é o grande desafio? Ter líderes prontos agora. Por quê? Porque as equipes são reflexos diretos da liderança. Então, se eu tenho equipe que não está performando, alta rotatividade, baixa produtividade, erros, eu tenho um reflexo numa liderança que não está performando como deveria performar, ou seja, não está entregando o resultado que deveria. Então, isso é uma percepção que eu tenho da prática, da realidade. O Fausto treina pessoas, e líderes no Brasil, fora do Brasil, têm a mesma percepção. Opa, peraí, tem uma dor aqui que é comum. O Jean, que é um outro parceiro nesse projeto, ele é agrônomo, ele está dentro desse mercado do agro há 25 anos, e ele treina pessoas, treinador comportamental também, e específico dentro do agro. A dor que ele sente qual é? A mesma. Ou seja, o desafio é a liderança. E a gente entende que o agro move o Brasil. E o Fausto fala isso. E a liderança fortalece o agro. Então a gente falou, cara, vamos juntar esse propósito e vamos, de alguma forma, contribuir para a solução dessa dor, ou seja, para reduzir essa dor. Porque o problema do agro não é técnico. Os caras são extremamente capacitados de forma técnica. O que é o grande problema hoje? Na verdade, eles chegam de forma técnica no agro e querem liderar pessoas. E pessoas não são uma técnica. Pessoa é uma arte, né? Você tem que entender de gente é muito mais do que técnica. A gente tem conhecimento para liderar pessoas. E aí, a gente pensando nisso, foi onde surgiu a ideia do Lab. A gente falou assim, a gente precisa entender essas dores e criar um produto, uma imersão, onde o líder possa passar 4 dias vivenciando na prática a lidança. Já fez o Empretec? Sim. Eu também fui em Empretec 2016. Sim. O Empretec a gente vive ali as 12 competências da ONU durante 6 dias. Né? Isso. O Lab, sinceramente falando, é o Empretec do agro, no sentido de que os caras vão vivenciar as competências da liderança durante 4 dias, das 8 da manhã às 9 da noite. O cara tem que estar preparado para aguentar, no sentido de que é pressão. Mas o mercado... Ele não aguenta 4 dias, das 8 da manhã às 9 da noite, ele não está preparado para a liderança. Porque eu entrevistei, certa vez eu entrevistei uma pessoa, um grande líder de uma empresa, gigantesca empresa, que falou o seguinte, eu trabalho 18 horas por dia, e eu sei que se eu quiser ter o resultado que eu tenho, a empresa ter o resultado que ela tem hoje, tenho que trabalhar 18 horas por dia. Ponto. Então, assim, você entendeu que a liderança é isso. O líder, ele faz mais do que o combinado. É um cara que ele vai passar um pouco, ele se estica. Eu falo que é de estender pessoas, mas é esticar a gente. E aí o Lab é exatamente para fazer isso, é esticar, só que é esticar o líder para que ele possa vivenciar de forma prática a liderança. Desde que, vamos falar de autoconhecimento, sim, mas vamos falar das competências do líder. Como sair desse operacional, ou seja, eu falo que é sair do movimento de braço e vir para cérebro. Porque a maioria hoje está em braço. Ele precisa sair de braço e ir para cérebro. Porque se ele fica no braço, muitas vezes eu chego em lugares assim do agro, o cara está fazendo o papel do liderado e os liderados estão conversando, fingindo que estão trabalhando, porque o cara está sendo pago, então ele tem que fingir que está trabalhando, porque ele não tem o que fazer, porque o líder está fazendo o papel dele. Então o Lab é exatamente para cortar esse negócio. O cara tem que desapegar do operacional e entender que o trabalho dele é com o cérebro. Ele é cérebro e coração, né? Por quê? Porque ele tem que se conectar com gente e tem que dar direção para as pessoas do que eles têm que fazer, tem que treinar, tem que dar clareza, tem que entender que existe cultura, tudo isso. Mas para isso ele tem que passar por esse processo de ter clareza do papel do líder. Ou seja, cara, o que é um líder de si? O cara que faz bem feito o trabalho dele, que vai numa... Esses dias eu estou vendo uma máquina aí, né? Até são clientes meus, essa marca aí, né? E aí eu até estava numa máquina dele, só que é uma colhedeira de cana, né? O cara que está ali hoje,
ele é um cara que sabe manusear aquela máquina, apesar de ter muita tecnologia, ele manuseia ela muito bem. Aí, às vezes, a gente vê aquele cara, ele cuida muito bem da máquina, manuseia ela muito bem, colhe muita cana ali, e aí eu pego esse cara porque ele é bom tecnicamente, agora ele é o líder dos caras que colhem. Você perdeu um excelente operador de máquinas e Exato. não ganhou um líder. E aí, daqui uns dias, tem que demitir o cara, porque o cara se o cara está sendo grosseiro, É. porque o cara tá falando de mau jeito. Então, no agro, se perde muitas pessoas nesse acontecimento de pegar o bom técnico e transformar, assim, dar uma cadeira, e esse cara não fica. O nosso objetivo com o agro é pegar esse cara que está no processo de transformação e transformar ele num líder real. Pegar o cara que já está num cargo de liderança, foi colocado lá e não passou por esse processo e falar, cara, vem cá, vamos lá cuidar, vamos melhorar o jeito. E aquele outro que está falando assim, cara, eu estou aqui, mas eu quero melhorar, eu quero entender de fato qual é o meu papel, eu quero melhorar como líder, eu quero gerar mais resultado para a fazenda, para a usina, para a granja, ou seja, eu quero de fato fazer o papel do líder. O lado é para isso, para trazer essa clareza, e eles vão vivenciar, a gente não pode falar muito, né, Fausto? Mas eles vão vivenciar na prática, eles vão ter que liderar, vão ter que ser liderados, eles vão ter que fazer coisa que é do dia a dia. Às vezes fazer aquilo que te tira da zona de conforto, né? O Fausto fala muito isso, né? O adulto faz o que tem que ser feito, né? A criança faz o que gosta. Gente, nós estamos chegando ao final aqui, é o seguinte, o evento acontece de 23 a 26 de outubro, na quinta, sexta e sábado? Quinta, sexta, sábado, e domingo. E domingo também. Exatamente. Lá no Hotel Bons Tempos. E o legal é o seguinte, é que eu achei fantástico esse nome do Lab, porque tem muito a ver com lab, com laboratório, né? Essa coisa toda da pesquisa e tal, e colocar a pesquisa na prática, eu achei sensacional. Esse evento, gente, é um evento de nível nacional. Ou seja, eles estão fazendo a edição Rio Verde. Não é um evento preparado para Rio Verde. Não, é um evento de nível nacional. A edição Rio Verde acontece de 23 a 26 de outubro. Você tem a opção de se inscrever e de participar. Eu não consigo, porque nessa data não sei o quê, bababá, não sei o que eu estou fazendo. Bom, então tá bom. Daqui a pouco você vai poder assistir esse evento em São Paulo, ou lá em Maceió, ou então em qualquer outro lugar do Brasil, porque os eventos irão acontecer fora. São Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Depois Luiz Eduardo, olha ali. Aí, só lugar bom. Ô, Fausto, eu sei que seu voo já está quase na hora, quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação, cara. Só de você tirar esse tempo aí incrível, você poderia estar tomando um café lá no Starbucks, tá? Não tem Starbucks aí em Ribeirão, cara. Aqui não. Aqui no aeroporto aqui não tem, não. Tem, mas na casa do pão de queijo. Mas podia estar tomando um café, não. Tá aqui conversando com a gente. Obrigado, aqui, cara. Aí tem. Satisfação, tá? Satisfação mesmo. E tamo aí. Precisando, é só chamar. Show, valeu. Fábio, cara, eu tô feliz demais, cara, de conversar contigo, de ver que você se tornou esse cara que leva Rio Verde para o Brasil, que representa Rio Verde lá fora e que é tão reconhecido lá fora. Eu espero que Rio Verde saiba reconhecer o seu valor também, cara. Obrigado, viu? Gratidão pelo espaço aqui. E como você falou, quem tiver a oportunidade de participar do Lab, se não participar de Verde, vai Ribeirão Preto. Mas a oportunidade está aqui, né? O convite está aí. Pode acessar o site lá, Liderança Agro Brasil. E fazer a inscrição lá. .com.br. Já entra em contato lá que algum consultor já vai atender. Já se for empresa, tem condições diferenciadas, né? Porque a gente atende em grupos ou celular. E é isso. Gente, tem que, como dizia meu pai, tem que ir lá e amolar a enxada. Tem que deixar a ferramenta pronta. E a ferramenta, muitas vezes, ela é muito mais mental do que manual. O Fábio e o Fausto, eles deixaram isso muito claro aqui. Aquilo que você... uma máquina, por exemplo, você consegue aprender a manusear. Mas a mente, ela é muito mais complexa do que uma máquina. Então, é necessário aprender também a manusear a mente. Tá? É necessário aprender a conter as emoções, a trabalhar as emoções. Eu conversei aqui com o Fábio Cabral, que é especialista em neurociência, liderança e inteligência emocional, e direto
lá da Grande Ribeirão Preto, Fausto Coimbra, especialista em desenvolvimento humano e liderança com foco em delegação. E nós falamos sobre os desafios da liderança do agro e do evento Lab Liderança Agro Brasil, que acontece de 23 a 26 de outubro no Hotel Bons Tempos, na edição Rio Verde, no Hotel Bons Tempos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.